Salmo de número 39, 139, versículo 23 e 24. Deixa eu ler aqui para nós. Está escrito aqui, ó. Sonda-me, ó Deus, e me conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Versículo 24. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Glória a Deus. Amados, o que é que o salmista está pedindo aqui? Ele está pedindo para que Deus faça um exame da vida dele. A palavra sondar é fazer uma análise, né? Senhor, faça uma análise das minhas decisões, das minhas atitudes, do que eu tenho feito. Faça uma análise, dá uma sondada em mim. E ele está mandando Deus estipular uma nota. Veja o que ele está falando aqui, ó. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Logo ele está dizendo, existe algumas coisas internas em mim que não está bom. Não está bom. Lembra que Jesus falou que a boca fala o que está cheio o coração? Nós temos um elemento chamado alma. A alma, ela é uma substância incorpórea. A ciência chama isso de centro das emoções. A Bíblia fala semelhantemente. A Bíblia chama de centro das informações. É nesse ambiente, nesse local, evidente que isso aqui é um ambiente de Deus, é uma área de Deus. É aqui que ele coloca os seus desejos, as informações, é daqui que sai. O estado emocional, aquele estado de sentimento, de melancolia, de amor, de carisma, de amizade, de relacionamento, vem através da nossa alma. Quando esse espaço, essa área nossa não está boa, a vida dessa pessoa também não vai estar boa. A vida vai estar ruim. Vai vir sofrimento para a vida desta pessoa. Por essa razão é que o salmista está dizendo, sonda-me, faça uma análise da minha vida. Ele não estava satisfeito com o estilo de vida que ele estava vivendo. Havia um certo descontrole. E ele está pedindo para que Deus sonda a parte interna da vida dele, que é o coração. Agora, como que funciona a nossa alma? E é aqui que nós vamos aprender. Eu poderia trazer aqui várias argumentárias sobre esse elemento chamado alma, mas eu quero falar muito do funcionamento dela, para que a gente entenda o conselho de Deus ou as informações de Deus em cima desse elemento, entende? Como que funciona? Ela funciona mais ou menos assim. Ela é uma captadora de dados. Ela é uma captadora de dados. Então, tudo que você vê, tudo que você ouve, durante toda a sua vida, essas informações será captada e vai ser armazenada em um determinado lugar. Então, se você ouvir palavras boas, palavras meigas, palavras maravilhosas, a sua alma vai captar isso. Você agora está me ouvindo? A sua alma está captando. Você está entendendo o que eu estou falando? Ela está captando essas informações. E ela vai terminar armazenando isso em um determinado lugar dentro de você. Agora pensa comigo. Supomos que as pessoas ouvem só notícia ruim. Um dia, uma semana, um mês, um ano, 10 anos, ouvindo só notícia ruim. Pensa comigo como que não vai ficar a alma dessa pessoa. A alma vai captar essas informações e vai armazenar essas informações dentro desta pessoa. Sabe o que vai acontecer uma hora? Essa pessoa vai se descontrolar. Porque o mal descontrola, o bem controla. Guarda isso. O mal descontrola, o bem controla. As informações má, ela descontrola as pessoas. Entende agora por que tantas pessoas estão doentes de depressão, síndrome do pânico, entendeu? Estresse avançado, porque aí mexe também no sistema nervoso das pessoas, entende? E aí, o salmista, preocupado com essas informações que ele estava recebendo, não estava fazendo bem a ele começa a pedir para que Deus venha dar uma sondada neste ambiente. E ele está dizendo, percebe se há alguma coisa má, tira de dentro de mim. Se há alguma coisa boa, preserva. Se há alguma coisa má, tira de dentro de mim. Versículo de número 24. E vê se há em mim algum caminho mau,
e guia-me pelo caminho eterno. O que ele está dizendo, Senhor? As minhas atitudes definem que tipo de caminho que eu estou andando. Por quê? O que eu falo e o que eu faço revela quem eu sou, entende? Todas as palavras proferidas por mim, você pode agora estipular uma nota aí. Supomos que eu estou mexendo nesse assunto e você está me ouvindo. E você é um psicólogo ou um psiquiatra, né? Eu sou da área de coach também, tenho curso de psiquiatria. Então você começa a ouvir da minha boca a palavra sobre esse assunto. Como você entende do assunto, você agora vai perceber se eu sou douto no assunto, ou se eu tenho conhecimento no assunto, ou se eu sou leigo. Ou seja, se eu estou falando algo que não tenho conhecimento. Então nós somos reconhecidos por aquilo que nós falamos, também pela atitude que nós tomamos na vida. O salmista está preocupado aqui com um elemento chamado caminho, porque todo ser humano está em uma jornada. E nessa jornada da vida, nós estamos construindo. Você constrói uma história, um legado, uma família, uma profissão, o seu sucesso, sua fama, seu reconhecimento, sua alegria. E para conquistar tudo isso, nós andamos num caminho. Logo, o salmista está preocupado com o caminho que ele está andando, dizendo, Senhor, versículo de número 24, vê se há em mim algum caminho mau. Ou seja, vê se eu estou errando. Ele está pedindo para que Deus faça uma análise das atitudes dele, entende? Das decisões. Agora, por que esse salmista está pedindo para Deus fazer uma análise? Meu querido, nós somos mais celeste do que terráqueo. Todo ser humano é tricotomista, certo? De baixo para cima nós somos carne, alma e espírito. Matéria, alma e espírito. De cima para baixo, a Bíblia pega sempre de cima para baixo. Nós somos um espírito que temos uma alma e que moramos num corpo pelo espaço de tempo. É isso aí. Daqui a pouco chega o tempo de a gente sair do corpo. Porque a matéria volta para a matéria. E a alma e o espírito têm que retornar para o fabricante. Da onde que veio o nosso espírito? Veio de Deus. Da onde que veio a nossa alma? Veio de Deus. E da onde que veio o nosso corpo? Veio da matéria a qual ele nos fez. E aí o salmista está preocupado, dizendo, Senhor, perceba se tem alguma coisa má dentro de mim, porque eu sou responsável por ter isso, pelo caminho errado que eu estou andando. Faça uma análise, se tiver, tira de dentro de mim. Porque ele sabe que essa área, quem tem controle é Deus. Ninguém entende melhor dessa área nossa do que Deus, porque foi ele que fez. É uma área dele. Eu já li vários livros, né, filosóficos sobre a área de alma, como livro de Platão, Aristóteles, Freud, né? Então já li bastante livro de Freud. E é um dos caras que, assim, ele se aprofundou muito no conhecimento da alma. Mas a gente percebe que mesmo os homens que tiram tempo para estudar sobre esse elemento, faz perguntas sobre esse elemento. Por quê? Porque é uma área de Deus. E o controle disso está nas mãos de Deus. Toda vez que nós chegamos em uma área de Deus, entendemos o seguinte: o controle disso está nas mãos de Deus. Ainda que Ele nos dá sabedoria para lidar com isso. Mas não vamos ter como acertar, na verdade, 100% de como manter isso funcionando bem. Então a primeira coisa que o salmista está pedindo aqui é para que Deus dá uma sondada, faça um exame desta área. Segundo, para que Deus aqui controle. Por essa razão ele está dizendo aqui, perceba se há algum caminho mau. Se por acaso houver um caminho mau, eu estou te pedindo agora um direcionamento. Ele está dizendo, guia-me pelo caminho eterno. Amados, qual o caminho eterno? O caminho eterno fala de um caminho que nunca se acaba, né? Caminho que nunca se acaba. Quem são os caminhos que nunca se acabam? Olha, os caminhos espirituais são eternos, tá? O caminho espiritual é eterno. Deus, ele é eterno. Lembra? Ele é o alfa e o ômega.
Isso quer dizer que ele é o princípio e o fim. Traduzido aqui, ele é o que era, o que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, aqui, o mundo matéria, tudo passa. O mundo espiritual é eterno. Olha que coisa linda. Então, ele está dizendo, revela para mim esse caminho eterno. Me guia nesse caminho que nunca se acaba. Porque eu não quero destruir a minha vida. Eu não quero me acabar. Eu quero que as coisas funcionem bem para mim. Olha a sabedoria do salmista. Então ele está dizendo, guia-me. E eu quero te apresentar o caminho de Deus aqui. Salmo 18, versículo de número 30, está escrito lá, o caminho de Deus é perfeito. Porque Deus é perfeito. As suas coisas são perfeitas. Tudo que é de Deus é perfeito. E o nome deste caminho chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho eterno de Deus. Perceba que ele fala lá dizendo assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Ou seja, quando nós estamos andando neste caminho, nós estamos andando de encontro ao Pai, de encontro ao nosso fabricante. E aí, meu querido, quem vai andando para a presença de Deus, tudo que Deus tem, começa agora a fazer parte da nossa vida, inclusive a felicidade. A alegria de estar se aproximando da pessoa mais amada, da pessoa mais querida, da saúde, porque Deus nunca fica doente, tá? Deus não pega Covid-19, Ele não pega câncer, Ele não pega estresse, não se descontrola. Deus, Ele é 100% controlado. Amém? Louvado seja Deus. Então, amados, ninguém entende dessa área melhor que Deus. Por essa razão, é que preocupado com o funcionamento disso, o salmista está dizendo, vê se eu estou andando errado. Porque se eu estiver andando errado, a minha alma ela está captando essas minhas atitudes, essas minhas decisões. Ela está me enchendo de coisas erradas. E aí sabe o que vai acontecer? Sofrimento, dor, tristeza, angústia, estresse, preocupação. Como eu falei, o ser humano não foi feito para estar limitado. A pandemia veio e as nossas casas virou cadeia. Só que isso mexeu com o nosso emocional, porque agora você vai ter que se adaptar preso. Você vai ter que se adaptar em uma vida limitada. Como o ser humano não foi feito para estar limitado, você quer sair dali, mas não pode. Você quis reagir diante de um problema que é mais forte do que a gente, não conseguimos. Então ficamos dentro de um ambiente confinado, o grau de estresse aumentou. Nesse exato momento, o que é que nós precisamos? Dessa sabedoria que o salmista tem aqui. Senhor, eu sei que eu estou andando num caminho e esse caminho está me limitando. Ou seja, a terra aqui tem problema demais e esses problemas estão limitando as pessoas. Isso faz mal. Mas então o que é que eu devo fazer? Vá à sua fonte de sabedoria, que é Deus, e aprenda com o salmista. Faça uma sonda de mim, Pai. Se eu coloquei dentro de mim, pelas informações, pelas coisas erradas que vi, que eu vi durante toda a minha vida, se eu enchi aqui a minha alma de coisa ruim, me desvazeia, tira isso dentro de mim, para que eu viva melhor e consiga glorificar o teu nome. E aí Deus vai começar a te desvaziar de tudo que não presta, e vai começar a colocar coisas boas lá dentro. Ele vai colocar lá alegria, prosperidade, amor, paciência, esperança. Glória a Deus. Lembra do que Paulo pregou em Romanos capítulo 8? Ele falou que esperança que se vê não é esperança. Porque como esperamos aquilo que estamos vendo? É o que Paulo ensina. Olhando para o mundo, parece que não vai ter dias melhores. Mas a esperança é você acreditar que vai vir dias melhores para você mesmo sem ver o dia. Amém? Isso é esperança. Expectação de um bem que se deseja. Todo ser humano deseja viver bem, sim ou não? Então, se a gente deseja viver bem, você tem que acreditar que o nosso Deus, Ele tem condição de lhe proporcionar dias melhores. Glórias a Deus. Essa foi a esperança do salmista.
Então, preocupado com o funcionamento desta área, porque nós temos vários recursos, né, que pode mexer com isso e trazer uma melhoria, mas ele está mais interessado em que Deus controle essa área da vida dele, porque ele sabe, se foi Deus que fez, ninguém melhor do que Deus para fazer isso funcionar bem. Amém, meus queridos? Vamos mais algum texto da palavra de Deus? Vamos mais algum texto aqui da palavra de Deus. Lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, Paulo escreve desta forma. Capítulo 10, versículo de número 5. Vamos ler aqui. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Veja o que Paulo está dizendo aqui, ó. Ele começa o texto dizendo assim: destruindo os conselhos e toda altivez. Existe conselho bom e existe conselho ruim. O que é conselho? Parecer daquilo que se deve fazer. Pastor, o que eu devo fazer para ser feliz? Entende? O que eu devo fazer para prosperar? O que eu devo fazer para estar alegre? A sua alma vai captar isso. Quando eu te passo a informação, a sua alma capta. Então Paulo está dizendo que durante toda a nossa vida a gente ouve vários conselhos, só que a gente ouve também conselhos ruins. Por exemplo, tem gente que aconselha os outros a tirar a vida do outro. Aconselha você ser vingativo, né? A pessoa pisou no seu pé, te fez alguma coisa má, te gerou alguma dor. A outra pessoa aconselha você ser vingativo. E aí a sua alma pega aquele sentimento de vingança e coloca dentro de você. E esse sentimento de vingança começa a alimentar o ódio, o rancor. Começa a mexer no seu sistema imunológico e no seu sistema nervoso. E aí, para os psicanalistas, quem está me ouvindo aqui, que entende dessa área, sabe disso, né? Um dos ensinos lá da psicanálise é que nós temos uma célula chamada NK. Uma vez eu vi um professor, né? Professor de nível de faculdade, nível superior, ele falando sobre essa célulazinha, né? Ele deu um curso lá sobre essa célula. E ele disse que ela é uma das células importantíssimas para o nosso corpo, porque ela é como um soldadinho. E ela trabalha a favor do sistema imunológico. Só que tem um elemento que para ela para de funcionar. Você sabe qual é o nome desse elemento? O estresse. O nervoso. Então, olha o problema que isso causa na nossa vida quando você está estressado, quando você está nervoso. Você está propício a ficar com câncer. Você está propício, né, a ficar com depressão. A depressão no terceiro nível, ela já é opressão maligna. E aí o diabo aproveita que você está depressivo, que você quer viver isolado, que você não quer mais amizade, que já está triste e que acha que é o fim. E o inimigo começa agora a falar na sua mente, dizendo: você não tem mais nada para perder, ninguém te ama, porque você não cresce, não prospera, não aparece, tudo para você dá errado. Esses são os pensamentos que o diabo começa a colocar. São conselhos malignos. Paulo está dizendo, são esses conselhos que você deve se livrar. Porque é um parecer daquilo que se deve fazer. E aí o diabo começa a colocar na mente das pessoas, dizendo: tira a sua vida, se mata. Logo, querido, deixa eu te falar, nenhum depressivo quer morrer. Ele não quer morrer. Só que ele prefere morrer do que viver aquele estilo de vida de sofrimento que ele está vivendo. E aí ele vai lá e tira a vida dele. Entende? Aí entra a palavra de Deus dizendo: filho, você tem um elemento que é uma captadora de dados. Vai enchendo você de informação. Então o que você tem que fazer? Empresta o teu ouvido para ouvir o que é bom e afasta o teu ouvido de ouvir o que é má. Acabou o problema. Pensa comigo. Supomos que você ouça durante 10 anos coisas boas. Isso quer dizer que a sua alma vai te encher de coisas boas. Olha que coisa linda. Logo a sua vida vai ser tudo bem. Você ouve paz, alegria, como ser próspero, como ser feliz, como conquistar, como crescer, como desfrutar, como realizar os sonhos, como ter esperança e fazer com que essas esperanças se tornem realidade. Supomos que você fica 10 anos ouvindo essas coisas boas, buscando educação, conhecimento funcional. Sabe o que vai acontecer com a sua alma? Ela vai captar tudo isso. Captando tudo isso, você vai ver que o seu estilo de vida vai melhorar a cada dia.
lembra dessa palavra, ave da mesma plumagem deve voar juntas. Pastor, eu quero bem para a minha vida. Ouça pessoas que te trazem informação boa. Amém? Eu quero ser feliz. Ouça pessoas que lhe proporcionam felicidade. Eu quero alegria. Ouça pessoas que lhe proporcionem alegria. Pastor, eu quero ser próspero. Ouça pessoas que lhe proporcionem prosperidade. Esse é o segredo. Por essa razão é que Paulo está dizendo aqui, versículo 5. Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento. Então, deixa eu te falar, o conhecimento é a base do sucesso de qualquer pessoa. Mas lembra que quando eu comecei, eu falei que há uma diferença entre o conhecimento e a sabedoria? Porque ter conhecimento é ter informação. Ter sabedoria é você implantar o conhecimento para que isso te gere resultado. Então, todo mundo vai te reconhecer como uma pessoa sábia. Por quê? Porque você implantou o conhecimento e o conhecimento começou a lhe gerar resultado. E agora você é uma pessoa próspera, feliz, realizada e exala prazer. Porque é um prazer estar perto de pessoas bem-sucedidas, pessoas educadas, pessoas pacíficas, pessoas que não fazem mal a outra pessoa. É um prazer estar do lado dessas pessoas amigáveis. Amém? O conhecimento gera isso em nossa vida. Louvado seja Deus. Finalizando o texto aqui, Paulo está dizendo aqui, que destrói a obediência a Cristo. Então, todo conhecimento que destrói a obediência a Cristo, isso é prejudicial. Deixa eu te falar como que funciona. Toda vez que Jesus ensinou, foi para o bem, porque ele queria o bem das pessoas. Então, nenhum conhecimento de Jesus faz mal a uma pessoa. Todo conhecimento de Jesus vai fazer bem. Então, tudo que você ouvir a respeito de Cristo, se for o contrário, eu te dou um conselho, tira isso da sua vida. Sabe por quê? Porque isso vai te fazer mal. Então, todo conselho que não é semelhante ao conselho de Cristo, não é bom. Os conselhos de Cristo são bons. Obedecer é você pegar para você. É você dizer, isso presta e eu vou implantar isso na minha vida. Então, todo conselho de Cristo é bom. Então, toda vez que você implanta um conselho de Cristo sobre a sua vida, você vai começar a ter resultado e resultado bom, tá bom? Terceiro, eu coloquei aqui, alimente pensamentos que agradam a Deus. Primeiro, nós falamos aqui, ore entregando seus pensamentos a Deus, que é o Salmo 139, versículo 23 e 24. Segundo, rejeite pensamento contrário a Cristo. Você tem que rejeitar isso, é sua decisão, tá? Lembra que o ser humano tem livre hábito de escolha. Você pode aceitar ou não aceitar. Você pode querer ou não querer. A sua alma vai captar qualquer coisa, você que decide. Se você ouvir coisas boas, a sua alma vai captar coisas boas e vai armazenar dentro de você. Eu quero ouvir coisas más, a sua alma vai captar isso e vai armazenar dentro de você. E amanhã a sua vida vai ser má. Porque você é o que você pega para você. Você é o que você fala e você é as atitudes que você toma. Lembra da lei do retorno? Você semeia e colhe. Você dá e recebe. Você faz o investimento, você vai ter de volta ali como resultado, como consequência. Entendeu? Terceiro aqui, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Alimente pensamentos que agradam a Deus. Então vamos lá dar uma olhada em Filipenses, para a gente ver o que está escrito aqui, Filipenses capítulo 4. Versículo de número 8. E aqui a gente vai ver que tem um monte de pensamentos que agrada a Deus e tem pensamento que não agrada a Deus. Está escrito assim, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Pastor, então o que eu devo pensar? Você vai pensar nisso aqui, Paulo está nos ensinando aqui. Tudo que é verdadeiro, porque tudo que é verdade vem de Deus. Isso vai ser remédio para sua alma. Se você trocar, se você começar a alimentar a sua alma de verdade, você não vai precisar tomar Rivotril. Eu te digo isso com conhecimento de causa. Não vai precisar mesmo. Você não vai precisar tomar tarja preta, porque a verdade ela é mais forte. Tarja preta ajuda? Ajuda.
Rivotril ajuda? Ajuda. Mas é no último caso, tá? Tem que ser no último caso. Quando a coisa já fugiu do controle, entende? Aí a gente opina para esses negócios aí, o último caso. Mas tem um remédio melhor. Paulo está dizendo, pega o seu pensamento e começa a entronizar a verdade nele. Sabe por quê? Porque a verdade vem de Deus. Aí a sua alma vai captar tudo que é verdadeiro e vai colocar dentro de você. O que vai acontecer com a sua vida? Vai ser uma vida verdadeira. Tudo vai funcionar bem. Automaticamente a sua saúde vem e Deus é glorificado. Segundo, veja o que Paulo está dizendo aqui, ó. Versículo 8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto. Tudo que é honesto vem de Deus, porque Deus é honesto. Deus, ele não mente. Deus, ele não faz nada de errado. Então tudo que é honesto é de Deus. Terceiro, tudo que é justo. Então comece a ouvir coisa justa. O que é justo, pastor? Justiça, traduzido, é uma virtude moral que expira o direito. Então toda vez que nós estamos falando de justiça, nós estamos falando de direitos e deveres, tá? Direitos e deveres. Então qual é o seu direito? Bom, lembra do que o salmista falou? Ele tem direito de ser feliz, porque Deus te deu a opção de você ser triste ou feliz. E ele opinou por ter a sua felicidade, a sua alegria. Ele não sabia o que fazer. Ele foi lá a Deus e perguntou, dizendo, Senhor, dá uma sondada em mim, perceba no caminho que eu estou andando, que não está me gerando bom resultado, me ajuda a se livrar daí. A partir deste momento é que Deus vai agir. Amém, queridos? Então, justiça é uma virtude moral que inspira o direito das pessoas. E você tem direito de ser feliz, de ter saúde, de ser abençoado, de ser próspero, porque você veio de Deus. E aí Paulo está dizendo, tudo que é justo, pensa sobre isso. Encha a sua alma disso. E você vai ver que Deus vai te dar o direito de ter saúde emocional. Glórias a Deus. E aí você vai ter um emocional imbatível. Quarto, Paulo está ensinando aqui, versículo de número 8. Tudo que é amável. Tudo que é amável é tudo que é bom. Aquilo que exala prazer, a gente está perto, sabe? Não é um prazer você estar perto de uma pessoa educada? Uma pessoa pacífica? Não é um prazer? Aquele amigo que é educado, que não critica, que não fala mal, entendeu? Que não zomba, não é um prazer? Ele está dizendo tudo que é amável se aproxima. Supomos que você conhece uma pessoa que ela é violenta, que ela xinga, que ela é uma pessoa desrespeitosa, que ela é uma pessoa crítica. Você sabe que a sua alma vai captar tudo que ela fala. Então, se você andar um ano com uma pessoa desse tipo, e a pessoa te xinga, a pessoa te menospreza, a sua alma vai captar tudo isso. Aí daqui a pouco você está abatido. Você está uma pessoa melancólica, chorando pelos cantos. Então Deus está mandando você escolher as pessoas amáveis para você se relacionar. Amém? Se relacione com pessoas assim, educadas, entendeu? Porque a sua alma vai captar tudo que você vê e tudo que você ouve. Então se relaciona com pessoas amáveis e coisas amáveis vão ser armazenadas dentro de você. Logo a saúde emocional vai vir. E aí você não precisa tomar Rivotril, tá bom? Glórias a Deus. Quinto passo aqui, Paulo está ensinando o seguinte: tudo que é de boa fama. A gente sabe que tem pessoas que são de boa fama e tem pessoas que são de má fama. Hoje em dia, por exemplo, infelizmente está assim, né? O que está dando Ibope é notícia má. Você liga os jornais e só tem lá estupro, assalto, matou, roubou e destruiu e lá. Só notícia ruim, notícia de má fama. E aí você fica o tempo todo ouvindo sobre violência. Destruição. Só isso. E a sua alma captando. Não tem aquela cena, por exemplo, você vê a reação da sua alma. Você está assistindo a televisão e aí passou lá que um homem violentou uma criança. Não dá uma ira? Não mexe? Você toma aquele susto. Porque você é gente, sabe? E você começa a pensar dentro de você dizendo miserável, né? Você fica com aquela raiva, com aquela coisa dentro de você. Porque alguém inocente que foi violentado por alguém forte e aquela criança não tinha defesa nenhuma. E aí você sente a dor daquela criança. Imagine, você ouve uma notícia dessa hoje. E aí você fica 10 anos da sua vida ouvindo notícia desse jeito. Tendo esse rancor. Você para de acreditar que há pessoas boas no mundo. Você para de acreditar que há coisas amáveis no mundo. Você acha que todo ser humano é igual. Mas na verdade não é. Tem pessoas boas no mundo. E é isso que a Bíblia está ensinando aqui.
Aprenda a ouvir coisas amáveis e ver coisas amáveis. E aí a sua alma vai receber refrigério. Já tem coisas que a gente ouve e vê que gera alegria, sim ou não? Vou usar aqui. Supomos que você torce por uma pessoa, ou por um time, ou por qualquer coisa, e aquela pessoa ganha, e aquele time ganha. Você não fica alegre? Você está vendo a reação da sua alma? Tem coisas que você ouve e vê que te traz alegria. E tem coisas que você ouve e vê que te traz tristeza. Por essa razão, a Bíblia está te informando o que você deve ouvir e ver durante a sua vida. Se você ouve só coisas boas, a sua alma vai te encher de coisas boas. E aí, as doenças, elas não têm como entrar. Porque o seu corpo está selado, está ali protegido por coisas boas. Amém? Quinto conselho, Paulo está explicando aqui, ó. Aí dando o versículo de número 8. Tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que é virtude? Virtude é um certo poder. Então, tudo que você ouve e que você vê, tem um poder de te fazer bem e um poder de te fazer mal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem ouvido a nossa programação e ouvido a palavra de Deus? Isso tem te feito bem ou tem te feito mal? Pensa comigo aí. É isso aqui que Paulo está dizendo. Se o que você ouve te faz bem, permaneça ouvindo. Se o que você ouve te faz mal, para de ouvir. Você tem o controle nisso. Porque é daqui que vem a sua saúde ou a sua doença, entende? Principalmente no sentido emocional. Glórias a Deus. E eu finalizo aqui, trazendo para nós a última palavra, à luz da Bíblia, sobre a nossa alma. Então você está alimentando em você pensamento que agrada a Deus. Quarto aqui, busque a mente de Cristo em oração. Isso aqui que é gostoso, amado, buscar a mente de Cristo, tá? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 16. Isso aqui é fantástico, você buscar a mente de Cristo. Por quê, pastor? Porque Jesus nunca ficou com depressão, tá? Jesus nunca ficou com síndrome do pânico. A mente dele era uma mente imbatível. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Está escrito assim, ó. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que eu possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Meu irmão, olha que coisa linda. A palavra diz que nós temos a mente de Cristo. Pastor, como que a mente de Cristo funciona? Você já se fez essa pergunta? Como que a mente de Cristo funciona? Porque Jesus nunca ficou depressivo. Jesus nunca teve crise de pânico. Jesus nunca teve crise de estresse. Jesus, ele nunca teve crise de ansiedade. Jesus só ficou enfermo quando ele estava na cruz. Por que Jesus ficou enfermo quando ele estava na cruz? Porque ele estava levando a enfermidade do mundo todo sobre ele. Ele tomou sobre si as nossas dores. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Então a nossa saúde está tudo em Jesus. Por essa razão é que nós temos que cultivar essa mente saudável. Você não vê Jesus pregando uma palavra, ensinando uma palavra que é prejudicial à sua alma. Uma vez ele estava ensinando e as pessoas não concordaram com os seus ensinos, né? Começaram a sair. E aí ele olhou para os seus discípulos e falou: e vocês? O que vocês acham disso aí? Se vocês quiserem ir também, vocês que sabem. Pedro tomou a palavra e falou: para onde iremos nós? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Pedro percebeu o valor do que ele ensinava, entende? Pedro percebeu o valor das palavras que era proferida pela boca de Jesus, que só gerava saúde, que só gerava alegria, que só gerava bem-estar. Tudo que vem de Deus vai te gerar bem-estar. Então ficar do lado de Jesus, ouvir Jesus, perceber a mentalidade dele, qual era a mentalidade de Jesus, e eu vou te explicar aqui como que descobre a mente de Cristo. Se você faz uma análise, ele viveu na terra 33 anos e 6 meses. Faça uma análise como que era a vida dele lá em Nazaré, aonde ele andava,
os locais que ele frequentava, as pessoas que ele se relacionava. Pesquisa sobre isso, você vai perceber como que ele vivia. O estilo de vida dele, o estilo de vida revela a mentalidade. Porque o estilo da minha vida e da sua vida vai revelar a nossa mentalidade. E aí, como pastor, como que eu faço então? Copia o estilo de vida que Jesus estava vivendo e implanta isso na sua vida. Paulo falou, se você não consegue imitar a Cristo, sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo fez isso, ele copiou o estilo de vida de Cristo e começou a implantar isso na sua vida. Acabou o problema de Paulo. Lembra que antes de ele fazer isso, ele era Saulo, ele era um problema para a sociedade. Depois que ele conheceu a Jesus, que ele virou Paulo, ele se libertou do Saulo antigo, ele se tornou uma nova criatura, ele nasceu de novo em Cristo. Ele pegou a mente de Cristo e implantou nele. E a partir dali, em vez de ser um problema para a sociedade, ele foi a solução da sociedade. Glórias a Deus. Isso é ter a mente de Cristo. É você observar como ele vivia, como que ele se relacionava, os locais, o que ele comia, onde ele andava. E aí você aprende com ele e implanta isso na sua vida. Isso é fazer a nossa vida funcionar como a de Jesus funcionava. Então, ele só ficou doente quando ele estava na cruz, porque ele levou a enfermidade de todo mundo. Mas quando ele ressuscita, acabou o problema. Ele agora é uma nova criatura. Meu querido, se você adaptar os costumes de Jesus em você, você vai ter saúde da parte de Deus. E a sua saúde emocional vai ser uma saúde 100% equilibrada por Deus. Você vai ter uma força que você nem imagina. Nem imagina como que funciona isso. Glórias a Deus. Eu finalizo aqui falando um pouco de Paulo. Lembra de Paulo, quando ele sai de lá da Antioquia? Ele vai para a cidade de Troade, né? E prega ali na cidade de Troade. Depois ele viaja para Samotrácia. E depois de Samotrácia ele passa por Neápolis, né? Já era um território lá americano, né? Ele está em Neápolis e ele vai em direção à Macedônia. Porque ele ouviu lá uma visão, entendeu? Estava orando e aí ele dormiu e teve um sonho lá, uma visão, que um rapaz aparecia e dizia, atravessa essa Macedônia e nos ajuda. Então ele viaja para lá, porque ele, segundo ele foi orientado por Deus que ele precisava ir à Macedônia e ele foi. E a perseguição apareceu desde a cidade de Troade. Perseguição, distância, falta de recurso, pessoas que eram contrário a ele, problema de tudo quanto que é lado, mas ele estava focado lá na frente. Ele estava focado na missão. Ele estava focado em obedecer uma ordem de Deus. Ele estava focado em ver os milagres de Deus se cumprir na vida dele. O foco dele era lá na frente, não era nos problemas aqui, entende? Que estava à volta dele. E quando ele chega em Filipe, a primeira cadeia dele foi em Filipe, né? Quando ele expulsa lá um demônio que estava sobre uma moça, os magistrados ali da cidade se revoltaram contra ele, ele parou na cadeia. Deus precisou intervir. Mandou um terremoto, sacudiu tudo, libertou o servo dele. Mas ali na cidade de Filipe ficou uma igreja. Entende? Ali ficou pessoas que foi impactada pelos ensinos de Paulo. Ou seja, ele em Filipe deixou o seu diferencial. Então, quando você tem uma mente de Cristo que está focado na missão, não importa as dificuldades que aparecem, você vai ter resultado e vai deixar um grande legado, porque Deus vai ser o seu condutor e o seu administrador. Amém, amados? Foi só uma pincelada aqui da Bíblia Sagrada. Pratica isso a partir de hoje e você vai ver que você não vai precisar tomar remédio controlado, porque os seus problemas emocionais vão se afastar de você. Você tem uma mente potente. Sua mente é forte, entenda isso. Não pode ter espaço para depressão, para síndrome do pânico, para esse estresse descontrolado, porque a tua mente é forte. O cérebro, ele é adaptativo. O cérebro é adaptativo. Se você acha que você é um coitado, que você não tem valor, que você é fraco, o seu cérebro vai se adaptar a isso. Mas se você entende que você é forte, que você é saudável, que você vai em busca de um estilo bom, o seu cérebro também vai se adaptar a isso. Antes de fazer o curso, eu estudei muito essa área e antes de fazer o curso, né? Eu trabalhei muita noite numa empresa. Meu querido, e eu percebi um negócio em mim. 3 meses eu trabalhando na empresa à noite, eu me descontrolei todinho. Eu não conseguia mais dormir de noite.
quando dava final de semana, que eu ficava em casa, né? A semana toda eu trabalhava à noite. Quando chegava final de semana, eu não conseguia mais dormir. Eu ficava igual um zumbi dentro da minha casa, andando. Um dia eu me perguntando, eu falei, pai, o que está acontecendo? Eu não estou conseguindo dormir mais de noite. O meu cérebro se adaptou, porque eu trabalhava à noite e dormia o dia. Né? Eu trabalhava no turno à noite e dormia o dia. Meu cérebro se adaptou naquilo. Quando eu mudei para trabalhar o dia, como eu sofri para o meu cérebro se adaptar novamente. Porque o cérebro da gente é adaptativo. Quando você se adapta a ser uma pessoa feliz, vitoriosa, próspera, alegre, meu querido, o seu cérebro vai se adaptar nisso. A sua alma vai captar essas coisas boas para a sua vida. E aí você vai ver que não tem mais espaço para tristeza. Não tem mais espaço para esse sofrimento. Glórias a Deus. Simples assim. Lembra? O que Paulo está ensinando aqui é praticar isso. E você vai ver que você não precisa mais tomar Rivotril para dormir, porque a insônia chegou, né? Você vai aprender a controlar a sua vida e ser bem-sucedido. Então que Deus abençoe a sua vida, tá bom? Muito obrigado aí pela sua audiência, pela sua participação. Esta foi a palavra que Deus ministrou aqui no meu coração e eu quis compartilhar um pouquinho disso aqui com você, tá bom? Deus tem um controle sobre a sua alma, sobre a sua mente. Faça como o salmista, vai lá e fala, Deus, dá uma sondada nisso. Não está funcionando bem, sonda isso, tá? Vê se eu estou fazendo alguma coisa errada, me ensina a fazer certo a partir de hoje e você aprendeu o que você deve fazer, tá bom? E aí você vai se afastar das doenças emocionais.